todos, obrigado pela vossa presença. Vamos começar então com a quarta sessão da manhã, a sessão mais concorrida aqui no palco. Vamos ter 4 distintos oradores connosco e para isso chamo o Manel Dias, o meu colega Manel Dias, ao palco, que vai fazer as hostes aqui com os nossos convidados. Obrigado. Bom dia ou quase boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um enorme prazer estar aqui e ter 3 ilustres clientes a falar de experiências. Esta sessão vai ser uma sessão de meia hora, portanto vai ser um desafio, porque cada uma delas dava para falar meia hora, no mínimo. Portanto, vamos tentar aqui trazer a experiência de grandes implementações na área de Analytics e de Power BI. Eu convidei a GEDML Saúde e convidei a SPMS e espero que realmente, acima de tudo, seja a partilha de conhecimento e que vocês aprendam com o que é que está a ser feito, sejam com boas práticas, sejam com erros, sejam com evoluções que tenham sido feitos nesta área de analítica. Eu não me vou alongar muito, como vos disse, são 30 minutos e, portanto, eu passo já a chamar, em primeiro lugar, o Pedro Batista. O Pedro Batista é meu colega na 9IMS, é professor convidado na 9IMS, é diretor da IT na SPMS, tem a responsabilidade da área de Analytics, de infraestrutura, de segurança e hoje vai-nos falar aqui sobre uma área muito importante, que é tudo o que está a ser feito dentro dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Para quem não sabe o que é SPMS, tudo o que está a ser feito na área de analítica, na área de Power BI, de visualização. E, portanto, Pedro, peço-te para vir já. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, voltar. Eu estive cá o ano passado a falar um bocadinho de inteligência artificial e o que é que a SPMS está também, em conjunto com as outras entidades do Serviço Nacional de Saúde, a fazer em termos de inteligência artificial. E, portanto, o ano passado eu apresentei um pouco alguns slides sobre o que é que estávamos a fazer. Este ano eu não trago slides nenhuns, não vou falar do que estamos a fazer, vou-vos mostrar o que fizemos. E, portanto, efetivamente uma experiência sobre o que fizemos para fora. Ou seja, não vou falar muito de como estamos a usar o Power BI internamente, e estamos a usá-lo muito, temos uma atitude bastante liberal em termos de adoção e uso do Power BI. Nós temos, obviamente, uma parceria muito forte com a Microsoft. Nós temos o maior contrato, a Microsoft em Portugal, 126.536 contas, penso eu. Portanto, temos, por exemplo, 10.000 licenças Power BI Pro, usamos o Premium, usamos muito o Embedded, temos um commitment forte em Azure e, portanto, fazemos muita coisa também com Power BI internamente. Temos alguns casos de utilização do Power BI em Logic Enterprise para soluções de Data Warehousing e IBI, mas hoje eu queria muito focar em o que é que fazemos que é visível com o Power BI para fora. E, portanto, não vou trazer slides, até porque hoje em dia também sabemos que o Power BI está a começar a ficar o novo PowerPoint, ou seja, em vez de vos matar com slides, vou-vos matar com penso eu, algumas, se não serão dezenas, mas algumas diversas relatórios e dashboards de Power BI. Tudo focado numa lógica de transmitir, de contar a história do que é que os dados da saúde podem contar. E, portanto, o que nós temos, como disse, é uma abordagem relativamente liberal de usar o Power BI como camada de apresentação e, portanto, um bocadinho, como também aconteceu com a generalização e com a democratização do PowerPoint, está a acontecer, e isso é até engraçado de ver, também com o Power BI, pelo menos na SPMS e um pouco no Serviço Nacional de Saúde. Nós encorajamos as equipas se fazem um serviço ou um produto ou uma aplicação que suporta de alguma forma a saúde, então vejam o que é que podiam colocar do público que ajuda a contar essa história, essa narrativa, para percebermos o que é que está a ser feito e muitas equipas estão a escolher o Power BI. Portanto, dito isto, vamos basear, portanto eu não tinha mesmo slides, aquele era o único slide de título, vamos basear no portal, vamos contar esta história a partir do portal do SNS, porque o portal do SNS é o repositório, é o ponto de partida para tudo o que vos vou mostrar. Como disse, tudo o que vos vou mostrar é público e, portanto, podiam perfeitamente seguir e ir a explorar o que vos vou mostrar em mais pormenor sempre que quiserem. Portanto, o primeiro projeto que vos queria falar é um pouco, é assim, atípico dos restantes que vos vou falar, porque este foi pensado especificamente, ou seja, quando a arquitetura deste projeto foi feita, já sabíamos que iríamos usar o Power BI numa certa camada, aqui obviamente na camada da apresentação. Este é um projeto Enterprise feito para o público em geral, ou seja, tem uma camada privada, tem funcionalidades
que só estão disponíveis com autenticação para os profissionais dos cuidados primários, mas trata-se do BI dos cuidados primários. BI não significa, neste caso, Business Intelligence. Foi uma felicidade a conjugação dos nomes, mas representa bilhete de identidade dos cuidados primários. E, portanto, é uma lógica de traduzir numa plataforma a caracterização de tudo o que se faz nas unidades de saúde, nas unidades funcionais, sejam unidades de saúde familiar, sejam unidades de saúde pública, sejam serviços de atendimento permanente, nos cuidados primários, ou seja, naquela lógica de centros de saúde que se traduz na medicina de proximidade através do médico de saúde, o médico de medicina geral. E, portanto, há uma plataforma que, para além de fazer toda a caracterização e permitir pesquisar qualquer centro de saúde do país, qualquer unidade funcional, depois tem parte evidenciada através de Power BI, neste caso, por exemplo, um bocadinho a caracterização da população que serve. Os cuidados primários estão organizados numa lógica de servir uma população e não servir a clientela ou os utentes que se dirigem à entidade, ao contrário que é o caso do setor hospitalar, e, portanto, nós temos aqui um dos Power BIs é exatamente para mostrar, por exemplo, que aquilo que sabemos, que no Alentejo a pirâmide etária, temos aqui o caso de, tenho isto aberto possivelmente há demasiado tempo e sabemos que os deuses das demonstrações têm sempre esta. E, portanto, a pirâmide etária é um bocadinho pior, por exemplo, no Alentejo, mas também temos aqui, e referi-vos isso, que este é um projeto especial que não foi, ou seja, está público, queremos que esteja público e uma boa parte do projeto foi pensado para dar esta transparência e ser público. Mas as representações são relativamente técnicas e bastante densas. Neste caso estamos a ver aqui um KPI multifatorial, o Índice de Desempenho Global, que é uma forma de medir o desempenho global das unidades funcionais, que é relativamente complexo. Os indicadores por trás desta atividade têm alguma tecnicidade e, portanto, sim, está disponível para o público em geral, mas também é muito consultado pelos próprios profissionais e, portanto, serve muito também para a própria governação e gestão das unidades. Mas em lógica de transparência e visível a quem quiser. E, portanto, tem aqui vários, depois podíamos entrar aqui em vários relatórios, já, por exemplo, como disse, alguns bastante técnicos e que, obviamente, não são o suprassumo de simplicidade e de narrativa pictográfica, mas tem aqui componentes que são relevantes até para os próprios profissionais. Por exemplo, temos uma possibilidade de comparar unidades funcionais e, portanto, pôr lado a lado diferentes unidades funcionais e ver os eixos de desempenho e por aí fora. Este foi um em que tem uma vertente pública e foi logo pensado de raiz e foi feito, elaborado connosco, com os parceiros, para retratar e caracterizar os cuidados primários de uma forma pública, mas com um desenho concreto. Depois o que nós temos é, regressando então ao portal do SNS, tudo o que vos vou mostrar de seguida está assente em quê? Está assente na área da transparência. Nós temos dentro do portal do SNS uma área dedicada a dados abertos, que tem um catálogo de dados já relativamente extenso, já tem 146 datasets, e, portanto, tudo o que vos vou mostrar muito rapidamente de seguida foi um apelo que nós fizemos às diferentes equipas que suportam diferentes serviços de saúde, diferentes plataformas. Se o vosso sistema é importante para a saúde, vejam que dados é que podiam estar abertos, podiam estar transparentes, e que com isso nós podíamos depois também, em cima desses dados, portanto a lógica é, eu suporto ou providencio um serviço ou uma plataforma, com os meus parceiros escolho que dados é que podem ser públicos
e depois põe esses dados na transparência, logo estão na transparência. Em cima desses mesmos dados da transparência, se possível, eu meto uma camada de visualização, e neste caso temos escolhido o Power BI para fazer isso. E, portanto, muitos vão ver que há diferenças de maturidade nas próprias equipas, há diferenças na capacidade de contar essa narrativa, essa história, e, portanto, tudo o que vamos ver de seguida está assente nestes datasets. Estes datasets já são bastante úteis como estão, têm os dados em bruto, mas nós queríamos acrescentar camadas de visualização. E, portanto, o que nós fizemos estes são todos onde as diferentes equipas já contribuíram com alguma camada de representação visual, e agora, muito rapidamente, correr alguns. Por exemplo, isto é uma atividade muito não diria administrativa, mas muito de gestão interna. Nós temos a área do cidadão, portanto, o portal dedicado ao cidadão, onde temos imensos serviços, e nós tentamos promover a adesão a este portal do cidadão, e, portanto, temos um dashboard que faz esse acompanhamento de como vamos promovendo essa adesão. Temos um outro, por exemplo, em redor dos cheques dentistas, a atividade de atribuição de cheques dentistas, e, portanto, podemos ver aqui que ao longo do ano há tendências diferentes em termos de a emissão do cheque e depois a sua utilização. Depois há períodos em que até há mais utilização, recuperando a emissão, por exemplo. Temos o testamento vital, aqui um caso em que não serve uma grande população, não há muita gente, neste momento só temos 426 testamentos vitais ativos, mas é um sistema que está bastante distribuído. Nós temos testamentos vitais, por exemplo, feitos nos Açores, acho que não temos ainda nenhum na Madeira, e, portanto, também foi feito pela própria equipa, ou em conjunto com a própria equipa que dá suporte a este sistema. Temos, por exemplo, o Nascer Utente. A lógica de não é bem os nascimentos em Portugal, porque são aqueles que nascem já integrados com um boletim de nascimento digital. Mas é um bom proxy para onde é que estão a nascer os bebés, portanto, se quiserem acompanhar. Temos a vacinação ao dia, e, portanto, temos aqui 26, portanto, não tem 1 ou 2 dias de atraso, mas temos aqui o Programa Nacional de Vacinação. E, por exemplo, nós podíamos escolher muito rapidamente, e este é o penúltimo dashboard que vos quero mostrar, portanto, podemos escolher a vacina da gripe do SNS, e podemos ver que em janeiro a tendência está a decrescer, mas agora vou-vos mostrar, por exemplo, e este é o último, sim, vou-vos mostrar uma página que nós temos dedicada à situação de acompanhamento do boletim clínico de inverno, ou seja, a aglomeração de situações agudas que podem ocorrer no inverno, e que, acima de tudo, também é muito o acompanhamento da gripe, e, portanto, aqui podemos ver aqui alguma tendência de que pode não estar ainda completamente estabilizado, e especialmente se nós virmos nos encaminhamentos do SNS 24, ou seja, a linha de saúde SNS 24, quem é que está a telefonar a pedir ajuda e a dizer que sintomas é que tem. Se virmos a nível de síndrome gripal, nós ainda temos o que me parece ser uma tendência crescente, portanto, temos de ter cuidado porque a população pensa que a gripe já passou, no entanto, há alguns sintomas que não sabemos o que é que pode vir aí. E com isto, penso ter sido um tour muito rápido sobre esta abordagem pública do Power BI na saúde. Muito obrigado. Sr. João, eu custa-me interromper o Pedro, porque eu sei que esta apresentação dava para mais de meia hora. Eu não sou bom exemplo a cumprir o tempo, portanto, sei o esforço que vocês estão a fazer para conseguir concentrar em 8 minutos. Como vocês veem, é muito rico o nível de informação que hoje em dia está disponível. É um excelente exemplo do Open Data. Vamos passar para o seguinte exemplo. Estamos atrasados 2 minutos. João, eu peço-te 8 minutos e meio, 10 minutos, 30, que é para não almoçarmos. O João é o diretor, é o Head de Analytics na GEDML Saúde e vai-nos falar do que é que eles estão a desenvolver em termos de Power BI, mas mais ainda em termos de Machine Learning e de Data Science. Portanto, força. Obrigado, Manuel. Antes de mais, agradecer o convite à Microsoft para estarmos aqui. A GEDML Saúde tem feito um caminho nesta área de Analytics diferente daquilo que era a sua estratégia anteriormente.
internalizámos o know-how necessário para fazer este tipo de produtos, utilizámos a Microsoft e os produtos da Microsoft para fazer este caminho. Temos tido parcerias de mercado bastante fortes que nos estão a solidificar e a criar aquilo que são os fundamentos para fazer história com dados em saúde. De qualquer das formas, não querendo trazer aqui demasiado corporativismo, nós temos 3 objetivos muito bem vincados. Queremos ter uma fonte de dados única e isto na saúde basicamente é um desafio muito grande. Temos uma panóplia muito grande de aplicações, temos um parque de aplicações de mais de 40 fontes de dados que podem servir para aquilo que é um data warehouse corporativo. Queremos que esse data warehouse sirva não só o nosso cliente final, mas também aquilo que são as necessidades internas de informação das várias equipas e dos vários hospitais. Queremos migrar toda a empresa para este novo sistema de dados analíticos e queremos de alguma forma dar uma resposta célere e aqui já vos conto um bocadinho a história de como é que nós atacámos este tema de forma mais rápida do que habitualmente vemos nos contextos de analytics. Fizemos uma sondagem de mercado, tivemos a ver que ferramentas poderíamos usar, daquilo que foi um estudo feito às ferramentas e um teste concreto feito a algumas delas. Chegámos à conclusão de que efetivamente o nosso caminho seria feito com a Azure e com Power BI e no fundo naquilo que é uma parceria que desde o dia zero tem contado também com o apoio da G-Step, temos estado a trilhar caminho. Hoje em dia temos um grupo de parcerias que se alargou, mas foi assim que começámos. Breve história, tivemos um assessment que foi feito relativamente àquilo que é o estadio da empresa sobre como é que podíamos atuar, deveríamos ou não criar uma equipa central para este fim, deveríamos ou não continuar a incentivar iniciativas dentro dos próprios hospitais, dentro das próprias direções corporativas. Não gostamos de caminhos fáceis, optamos por um híbrido. Queremos o melhor dos dois mundos, queremos ter uma equipa central que assegura a qualidade, a fiabilidade e aquilo que queremos em termos de coerência de dados, queremos potenciar ainda assim a inovação que existe em cada uma das nossas áreas de negócio e, portanto, somos os enablers internos para este tipo de temas e queremos criar as condições para isso acontecer. Em termos de âmbito e aquilo que é a nossa raio de atuação, queremos então criar nesta fonte de dados e naquilo que são o conjunto de ferramentas que disponibilizamos dentro da empresa, queremos então assessorar aquilo que é a questão de dados e de informação. Deixar aos nossos clientes finais, quer seja os nossos clientes verdadeiros da CUF, quer seja também às nossas unidades internas de negócio, a componente de análise e de conhecimento para poder divulgar informação e ter dados fiáveis para o fazer. Temos tido um percurso, como em tudo. Planeamos lindamente ao início, mas depois vamos também vivendo daquilo que são as aprendizagens e daquilo que é o percurso. Nós tivemos um desenho de arquitetura muito sólido que nos fez arrancar o projeto em 2018. Com isso, começámos a trilhar caminho, a trazer as primeiras fontes, mas rapidamente também percebemos que tínhamos que nos adaptar e temos que, na própria arquitetura, por muito bem planeada que ela esteja, ir adaptando e agregando novas peças que nos fazem evoluir. Nesse sentido, começámos com aquilo que era uma arquitetura totalmente na cloud em Azure, com aquilo que são as peças comuns numa arquitetura de BI. Conseguimos evoluir, efetivamente, para incluir de alguma forma uma visão diferente da que tínhamos inicialmente. Se por um lado começámos logo à cabeça por ter o Power BI Embedded como motor de entrega final de dados numa perspectiva de reporting e dashboards como a primeira alteração, começámos a incluir também o Databricks como peça fundamental da nossa arquitetura, mas aqui ainda numa lógica muito de consumo de dados. Viemos a descobrir também agora mais recentemente, mais para o final do ano passado, que efetivamente tínhamos que alterar aqui um bocadinho a complexidade, mas ao mesmo tempo garantir que estávamos a dar resposta a tudo. Temos hoje em dia também o Databricks como peça fundamental, mas já numa componente que vai não só à ingestão dos dados, mas também à preparação dos mesmos. A escalabilidade que este tipo de ferramentas nos deu foi diferente, estamos a usá-lo em várias partes do circuito. Temos o Data Analytics Lake, que foi migrado para a geração 2, que nos serve também de armazenamento nas várias camadas de dados, sejam eles mais raw, sejam eles mais trabalhados, sejam inclusivamente no nosso DW, onde fazemos aqui alguma replicação de dados. É uma arquitetura hoje em dia sólida, quizá daqui a 6 meses estaremos a falar outra vez com novas adaptações, mas no fundo é o que nos dá a resposta. Camada de entrega, e falando um pouco sobre aquilo que usamos em termos de ferramentas para entrega de dados. Temos o nosso produto interno, o CUF Insights, que já vos vou mostrar de seguida. É um portal de informação, onde temos basicamente como ferramenta por trás o Power BI Embedded. Temos também o Google Sheets como ferramenta de trabalho, de cálculo, digamos assim, das equipas. E, de alguma forma, temos algumas licenças Pro que começam a disseminar na empresa e que nos levarão certamente a um caminho de maior autonomia das nossas áreas de negócio. Relativamente a esta alteração de arquitetura, e acho que aqui vale a pena explicar um pouco mais e gastar alguns segundos. No fundo, nós alterámos esta dinâmica e o Databricks passa aqui à ferramenta central, digamos assim, na nossa alteração do ETL comum para aquilo que é o ELT. Ganhamos
capacidade, ganhamos capacidade não só de processamento, mas também agilidade em termos de tempos, já vos mostro de seguida. Temos dados raw que hoje em dia algumas equipas já começam a explorar autonomamente, precisamente porque têm esta capacidade de usar a ferramenta para isso. Temos maior facilidade de tratamento, temos aqui uma ginástica diferente. Nós usamos tanto SQL como começamos a usar também Python, como usamos outro tipo de linguagens para poder tratar estes dados. E aí, em termos de skills na empresa, abrimos um pouco o leque a outras diversidades. Temos grandes volumes de informação a serem tratadas e a alteração do Data Lake de Gen 1 para Gen 2 trouxe-nos também uma novidade em termos de arquitetura. Nós somos um player na saúde que tem uma novidade interessante. Nós estamos a armazenar todos os eventos em HL7 que correm no nosso bus, de Enterprise Service Bus. Basicamente, a nossa peça de orquestração de dados deposita toda a sua informação também no Data Lake. Podemos não saber ainda exatamente o que vamos fazer com alguns dos use cases. Temos outros que já sabemos e que vamos começar a trilhar, mas ainda assim temos a certeza que será uma peça central deste Data Lake para, no futuro, termos aqui os dados necessários para fazer algumas explorações. Temos dados estruturados e não estruturados. Em saúde, isso é uma panóplia que existe comumente e, portanto, não só imagem, como temos também documentos, como teremos certamente som a breve trecho. E temos aqui uma maior complexidade naquilo que são as transformações que fazemos aos dados, porque, efetivamente, esta capacidade de processamento adicional que vos falava ainda há pouco vai trazer também essa dinâmica. Em termos de perfis de acesso à informação, temos então muito claro, e isto é um slide que nos acompanha, apesar da estética não ser a mais famosa, mas estou-vos a trazer um slide que até é interno. Temos 4 perfis bem definidos desde o início, com um foco muito grande no primeiro ano de projeto, nos 2 primeiros. Temos então o nosso produto interno com o Finsights, que tem toda a componente de informação, onde queremos libertar os dados e possibilitar às nossas áreas de negócio fazer esta divulgação de conteúdos e de informação. Temos a exploração ad hoc. Nós fizemos, no fundo, 2 formações grandes dentro da empresa no ano passado. Fizemos uma formação, obrigado, Manuel. Fizemos uma formação primeiro à equipa de trabalho no arranque do ano. Fizemos uma formação depois a sensivelmente 45 pessoas dentro da empresa, aqueles que são os nossos power users, para divulgar as ferramentas de trabalho, e queremos certamente continuar naquilo que é a senda dos outros 2 perfis. Damos aqui alguma agilidade, não só para usar a nossa fonte única de verdade, como vos dizia, mas principalmente para conjugar com outras fontes de dados. Quiçá o Open Data da SPMS possa ser uma delas. Queremos realmente potenciar e ser os enablers e, portanto, não prender aquilo que é a dinâmica em termos de ferramentas. Vou passar um bocadinho à frente, mas no fundo o conjunto de ferramentas que falava destes Power Users não é mais do que um conjunto de VMs. Temos Power BI para toda a gente poder aceder e trabalhar, temos informação, temos documentação acima de tudo e temos acima de tudo uma equipa central para dar suporte. Relativamente ao Cuf Insights, e sem querer, em detrimento do tempo, para o Ricardo também não ficar sem espaço para falar, no fundo, o produto que vos falava, o Cuf Insights, é então um portal interno de informação, está disponível também na web, ainda sem conteúdos para o exterior, é usado de forma autenticada para os nossos profissionais de saúde. Temos a caminho também aquilo que é uma lógica de perfilar os conteúdos que estão aqui disponibilizados, mas acima de tudo, e numa lógica que me preocupa a mim, pessoalmente, temos desde o dia 0 praticamente aquilo que é uma ferramenta muito forte de acompanhamento dos carregamentos que são feitos. Toda a informação, se nós quisermos saber aquilo que aconteceu em qualquer um dos hospitais ou clínicas da CUF no dia de ontem, nós temos toda a informação carregada. Se alguma coisa correr mal, sei exatamente ao nível de cada uma das fontes de informação o que é que correu melhor ou pior. Não queremos ser reativos, queremos ser proativos nesse sentido, e isto é uma ferramenta de trabalho bastante grande. Para além disso, não menos interessante, mas também aqui numa conjugação com as dinâmicas de governance da casa, nós temos diretamente neste portal, e garantindo que toda a dinâmica é viva, digamos assim, sempre que existem referências que não estão atualizadas ou contributos que precisamos das áreas que são donas dos conteúdos, nós temos diretamente neste portal as listas de referência, as pessoas são avisadas automaticamente quando alguma coisa não está bem mapeada ou a necessitar de atenção, e automaticamente no dia seguinte tudo rola e tudo tem uma dinâmica presente. Espero não ter roubado muito tempo ao próximo orador. Ficou aqui a nossa experiência. Obrigado. Obrigado. Bom, excelente apresentação mais uma vez. Obrigado, João, por partilhares, pela partilha. Foi realmente interessante. Eu vou deixar o Ricardo. O Ricardo é da nós, é um Senior Architect. A SPMS é quem tem mais utilizadores de Power BI, a nós provavelmente é o cliente que usou passou pelas dores todas de há 3 anos atrás, e o Ricardo passou bem por essas dores e, portanto, vai partilhar aqui um exemplo não só de Power BI, mas do que é uma arquitetura híbrida com outros produtos, e daí as dores que teve que ultrapassar durante o projeto. Força, Ricardo. Desde já, boa tarde. Há cerca de 4 anos aceitei o desafio de colaborar com a nós, não só porque os RH são bons, mas também por projeto de transformação que me foi proposto. O IT hoje em dia é visto como uma força de bloqueio, sempre o foi.
e o nosso projeto de transformação tenta sempre focar o IT como enabler e com muitas sinergias com as áreas de negócio, colaborando em várias vertentes, não só na vertente tecnológica. Este é o nosso passado, certamente vocês se revêem também nele. Pior ainda na nós, porquê? Porque nós surgimos de duas empresas diferentes, portanto temos basicamente tecnologia a duplicar, processo a duplicar e no processo de transformação até a triplicar. De facto, curiosamente, vemos aqui em todos os processos muito Excel-based e como nós sabemos, cada vez mais o demand for information é maior e a agilidade da entrega da informação tem que ser cada vez mais relevante. Escolhemos, ao longo de um processo, métodos de trabalho e muito importante, tentámos mudar a abordagem para democratizar o acesso à informação, tentar mais atingir o self-service ao nível da companhia e, após planear, fizemos vários estudos e após vários planeios em termos de soluções, chegámos a uma abordagem, chegámos a uma única solução que foi o Power BI. Power BI porque este conjunto de funcionalidades são públicas, são vossas conhecidas, mas muito importante ao nível do Power BI é de facto que estas funcionalidades estão sempre a crescer, constantemente surgem novas funcionalidades, já estão desatualizadas porque todos os meses surgem novas. Isto é muito importante para uma companhia como a nós, estar sempre na crista da onda e o Power BI permite-nos essa capacidade de constantemente estar a evoluir em termos de funcionalidades. Nós somos uma empresa muito Oracle-oriented e continuamos a ser. O nosso Data Warehouse em Oracle e na altura em que surgiu este projeto não pensávamos mudar. E foi muito importante, dado que não há em termos de Microsoft e temos muito poucos serviços em Microsoft e de facto foi a nossa primeira solução na cloud, a importância que é ter um parceiro certificado, neste caso foi a Be4All, e a própria Microsoft na ajuda ao nosso processo. Quase basicamente a entrada neste mundo foi muito apoiada pelos parceiros e recomendo que vocês os utilizem. Começámos pequeno, com algumas licenças free, na altura as licenças free tinham mais agilidade que hoje, algumas Pro. Começámos com um modelo em análise e service, na altura até MDX, e portanto o caminho Microsoft foi claramente traçado aqui. Portanto começámos pequeno e foi claramente aqui traçado ao nível do nosso ecossistema. A arquitetura foi evoluindo, tivemos alguns pain points, dois muito importantes. A aversão à mudança dentro da própria companhia, somos uma empresa transformadora, mas apesar de tudo, há sempre esses desafios no trajeto da mudança. E outro principal também foi a entrada do RGPD na altura e também ao nível do que é a segurança na cloud. Portanto, somos uma empresa que tem data centers e o tema cloud sempre foi aqui um tema meio boogeyman em termos de solução. Importante também foi os nossos parceiros e a forma como nós comunicámos com as áreas de negócios para tentar ultrapassar o tema. O sucesso foi rápido em termos de Power BI. Passámos dessas licenças Pro, muito poucas, para mais de 1000 licenças rapidamente. Portanto, foi de facto um sucesso muito imediato. E permitiu-nos, após esse sucesso, também crescer na nossa arquitetura. Começámos a suportar o Data Lake ao nível de soluções Microsoft, Data Lake em Cloudera, mantivemos o Data Warehouse em Oracle e crescemos em instâncias de análise e service. Análise e service, os modelos MDX começaram a delegar aos modelos tabulares, também pela ótica de self-service. O modelo tabular permite muito mais essa garantia em termos de self-service. Temos alta disponibilidade também ao nível dos nossos servidores e complementamos o serviço na cloud, com o serviço Report Server on-prem. Temos 2 servidores montados Report Server em alta disponibilidade, onde temos um projeto com mais de 3000 utilizadores a aceder em termos de visualizações a Report Server, para além dos mais de 1000 em termos de Power BI Pro. Para além de tudo, conseguimos ganhar aquilo que o Power BI também nos trouxe, temas de mobilidade e mantendo o Excel, como no slide anterior estava presente, o Analyze no Excel, que é uma excelente capacidade que o negócio acaba por não ignorar. Só para vos dar aqui um exemplo, temos um modelo hoje em dia a caminho de produção que tem 400 GB em modelo tabular em análise e service on-prem e, portanto, temos cerca de 15 teras de data comprimida em Snap e, portanto, estamos aqui a ver a escala que em termos de Power BI conseguimos também atingir em termos de Big Data. A nossa arquitetura ano passado, em termos de Data Discovery, é um bocadinho esta. Anteriormente nós tínhamos SAP Business Objects e MicroStrategy. Houve alguém que escolheu em termos de solução BO, por acaso gostava muito de salsichas e era assim um velhote alemão, não sei porque escolheu o SAP BO. Contudo, o SAP BO tem vindo a cair em termos da empresa. O Power BI tem vindo basicamente a ganhar terreno e nós vemos que hoje em dia a empresa em si está a adotar muito mais o Power BI em detrimento do SAP Business Objects. Tema de Data e Analytics também faz parte da nossa organização.
Criámos um ecossistema on-prem em termos de OpenShift, onde temos vários ambientes para Advanced Analytics em colaboração. E nós sabemos que o caminho é cloud e estamos a explorar também o tipo de funcionalidades. O caminho é cloud, mas nós de facto já lá estamos. Portanto, o Power BI, em termos de serviço, também nos deu aqui algumas capacidades em termos de alguma adoção. Já agora, cuidado com a análise e service, que o caminho é premium, atenção. Já não passa por análise e service. O caminho da cloud, começámos no imediato, com a ajuda da Microsoft. Já tínhamos um Express Route montado ao nível do data center, já tínhamos também a nossa AD federada, montámos uma arquitetura na nossa DMZ, uma zona desmilitarizada, para conseguir fazer esta junção do mundo on-prem para o mundo da cloud. Isto é algo muito importante e conseguimos ter aqui, de facto, segurança na cloud entre o nosso on-prem com a cloud Azure. Conseguimos também ter várias soluções ligadas em termos de Direct Query para o que é o Power BI Service Cloud. Também possibilitámos, o Power BI também permite ligação integrada com o OneDrive, Salesforce, e hoje em dia estamos a trabalhar com a Microsoft ao nível do Azure. Não só as soluções em arquitetura Lambda como o Databricks, que ainda agora foi falado, como também ao nível do Synapses, que está em preview ao nível da Microsoft, como também as soluções de análise e service, estamos a pensar em migrar para a Cloud Azure. Este caminho, nem tudo foi tecnologia. Nós inicialmente montámos muita a noção do que é as boas práticas em termos de Power BI e desde o início tivemos essa adequação. Contudo, a nossa comissão executiva começou a receber um bocadinho do que era o passado, diferentes layouts ao nível de dashboards, mesmo em Power BI. O que é que nós fizemos? Criámos uma iniciativa Playbook Dashboard Design, onde tentámos uniformizar tudo o que é o conteúdo do dashboard, tudo o que é a marca de nós num dashboard e, portanto, sempre que há a entrega de um dashboard final, tem que seguir este layout e este layout em termos de organização. Eu acho que é importante também vocês conseguirem ter esta adequação em termos de caminho, é de facto uniformizar os vossos layouts dentro da organização. Nem tudo pode ser tecnologia. Um caso de uso foi aquilo que começámos, foi o serviço ao cliente. Aquela imagem do nosso passado era uma imagem da operação do que era o serviço ao cliente. Hoje em dia o serviço ao cliente está perfeitamente integrado em Power BI Service Cloud, como também em Power BI Report Server. 3.000 utilizadores em Report Server para tudo o que é Call Center e cerca de 300 utilizadores o que é Service Cloud em termos de serviço ao cliente. Achievements, para além do IT colaborar com tudo o que é as áreas de negócio, a solução vem do IT, há um alinhamento com a política de segurança da nós, a nós está de facto mais colaborativa e mais ágil, mas muito importante são estes números. Temos 1.200 utilizadores Pro, para além dos outros contratados que ainda não estão em use, e temos mais de 900 relatórios atualmente em serviço hoje em dia na nós. Portanto, houve um rápido crescimento. Isto foi em 2 anos. Passámos de 10 licenças Pro para 750 e estamos nas 1.500, com mais de 1.200 aqui, de facto, ativas. Nós queremos construir o futuro e, portanto, continuamos a transformar aqui o nosso processo na nós, não só em tecnologia, como também tudo o que é pessoas e processos. Pessoas são importantes e, de facto, os nossos clientes também estão em primeiro lugar e, portanto, fazem parte do nosso processo de transformação. Estamos a construir o futuro e construímos o futuro, de facto, suportado em Power BI. Muito obrigado a todos. Bom dia.